A partir de agora, Programa do Avesso. Programa do Avesso. O programa com o outro lado da Som Maior. Oferecimento: Nações Shopping, como você sempre quis. Lombier, mais que uma cerveja, a harmonia perfeita. Plural Coworking, porque tem coisas que ficam muito melhor na Plural. Bistec Supermercados, muito mais que economia. Freta, ser mãe é construir uma história de amor. Vipcar Renault Criciúma. Ligue 3431-7878. Bom Jardim Residencial. Da TPS Construtora. A cara da Pit. A cara do Mano. A sua cara. E Churrascaço Criciúma. Se os tímpanos estão lubrificados e a mente calibrada, segura na cadeira, ajusta o volume do rádio, sintoniza direito à bagaça, que está começando aqui na Rádio Som Maior, comigo, Mano Dal Ponte. E ela que, eu acho que ela não é uma alienada política. Alienada, não. Eu acho que não. Acho que é bem diferente. Não devemos ser, acho. As pessoas são alienados políticos, você acha? Não sei se são, mas estão querendo ser, né? Você acha? Tá começando o quê, Pitbull? Né? Programa do Avesso. Estamos hoje? No ar, terça-feira. Terça-feira vamos falar de política hoje. Olha política só. E churrasco. Qual tu prefere? Eu fico com o churrasco. Eu também. Tu também. Não, mas tu tem que ficar com a política daí. Não, eu Você fico é meio com a churrasco, meio, eu não quero nem saber. Churrasco é melhor? Churrasco é mais Acho democrático? que o problema não é, as pessoas têm aquela frase, coisas que não se discutem, né? Política, futebol e qual é a outra coisa? Não, mas se discute sim, né? Tem que se discutir, na verdade se criou isso para as pessoas. Religião, mano. Religião. É aquela outra coisa, gosto, aquela né, outra também. coisa lá, religião. Entendeu? Na verdade alguém criou essa frase para doutrinar os ignorantes, né? Essa frase é maravilhosa porque ela é repetida por ignorantes durante toda a história. Tu acha que a internet deu voz pros ignorantes? Não, acho que ela deu voz para idiotas. Pra idiotas? Tu acha que sim? Eu acho que sim, mas esses idiotas também formam como vamos dizer, uma grande massa crítica virtual, você acha que não? Que nos fazem pensar. Eu não sei nem se todos fazem pensar. Alguns só estão lá para incomodar, parece, né? Mas tem um site de política, sabia? Eu acho que esse faz a gente pensar. A maior plataforma online de educação política do Brasil é a Politize, que veio hoje ao Programa do Avesso. Bem-vindo, Arthur Fabris Casagrande. Boa tarde a todos os ouvintes, muito obrigado pelo convite. Pete, Mano, é um prazer enorme estar aqui hoje. Sabia que ele não é búrigo, mas é meu vizinho, né? Jesus Chupa, amado. mano, entendeu? É Meu tudo Deus junto do aqui, céu, entendeu? cara. Junto com o Arthur, pra falar de churrasco, ele vai explicar por que o Dinho Ramos, Graças a um Deus. dos organizadores do Churrascaço. Fala, Dinho. Boa tarde a todos os ouvintes, agradeço o convite novamente de estar aqui falando sobre o nosso evento. Quantas vezes você veio aqui? 600 já, mais ou menos, né? Nunca 600 trouxe já. nem um coraçãozinho, nunca nada, nunca trouxe coraçãozinho, uma linguicinha pra gente. Deixa A que linguiça essa- atrás, né? Você Deixa que essa semana eu vou me redimir com vocês. tem uma tá? linguiça pra pizza? Você pediu. Opa. Mano, tô interessado na linguiça. Olha Eu aqui, lembrei ó. da linguiça, eu tô de olho no coração antes assim. Tá, a diferença é essa. Entendeu? Olha aqui, pra quem gosta de política, vai lá no Facebook da Som Maior, passa lá no Facebook da Som Maior, tá? Que nós compartilhamos o link de uma entrevista com o jurista e juiz aposentado Luiz Flávio Gomes. Você não tem noção, o cara tá lançando um livro. E o que ele falou pra Delor Lessa hoje de manhã, pra quem curte, Ele deu quem quer entrevista pra entender um pouquinho, ele destruiu tudo, cara. O cara é um monstro. Então vai lá no Facebook da Som Maior e curte lá, beleza? Curte lá que você vai ver uma entrevista bacana. Então tem a mistura hoje de política aqui no Avesso Tem com uma churrasco. mistura, a gente vai conhecer esse site e vamos falar do churrascaço, que é o assunto da semana, né? Tá todo mundo só falando nisso, Dinho. Só fala de churrasco. Tomara, né? Sábado agora? Como é que é a treta? Sábado agora, na Vila SRF, a partir do meio-dia. A meio-dia, né? Não adianta chegar antes, né? Também, né? Não Incomodar. adianta. Tem Entendi. meio-dia, Dinho, vamos mas lá. confessa que tem gente que chega, né? Da meio-dia, Não. já estão lá, né? Porque Não, pagou, tem gente daí que chega quer... 11 horas, 11 horas já e quer fica entrar. esperando lá na O frente. que quer beber? Quer comer, Quer beber? Quer incomodar? principalmente o pessoal que quer comer, na mas realidade, vamos- quer almoçar cedo pra depois beber, né? Ô, Dinho, mas a fama do evento de vocês é que são carnes muito boas. É tudo de de boa qualidade que tá lá. O intuito do evento é justamente isso, é difundir a cultura da carne. Da boa, cara. Da boa carne. carne. A gente só trabalha com carne de qualidade, entre não só a qualidade da carne, mas a qualidade do preparo dela. Eu ia te perguntar, existe carne ruim? Ou é o preparo que não tá lá muito legal? É o preparo que não tá muito legal. Não, mas tem umas carnes... Uma carninha ruim dá de dar Mas jeito, duvidem. Dinho? Mas carne ruim Tem umas ruins que tá... tem jeito pra Tem elas. jeito, cara. Tem Cara, quando o jeito cara é pra bom. elas. Tá, e você foi pra Sampa fazer um curso com o Carlos Tossi, é isso? Isso, O a gente cara tá aí acabou... amanhã? Tá Ele sábado. tá chegando aí na sexta-feira de Sexta-feira. manhã. Provavelmente vamos conversar com ele aí nessa semana.
A gente foi para lá, eu e o pessoal da minha bancada, meu amigo Guido Burgo. Vocês foram todos lá? Fomos eu, o Guido Burgo e o Felipe Quaresmin. Lindo, Lipão. Beijo pro Guidinho e pro Lipão. Eles fazem parte da nossa bancada da Vila SRF, da Vila Barbecue Sauce. A gente foi para lá para se especializar um pouco mais em defumação de carne e American Barbecue, que é uma variante do churrasco que está crescendo bastante. Qual que é o churrasco americano mesmo? Aquele... É o churrasco típico americano. Feito com carne defumada, em alta temperatura, em temperatura baixa e em no alto tempo. cozimento, né? Eles deixam muito tempo, não deixam? Isso. Tem carnes lá que ficam até 14 horas, tem gente nos Estados Unidos que leva 18 horas para fazer uma carne. No máximo aqui a gente é o quê? Umas 6 horas pra fazer uma costela, os bêbados, né? Que daí fica bebendo e Aqui botando o costela. comum é isso aí. Arranja a desculpa pra beber, pega uma carne, bota pendurada no lugar e fica o costela, dia né? O inteiro. churrasco americano é bom? Que eles fazem no quintalzinho de casa? É ótimo, Dinho. Mas ele é diferente do nosso. Ele é totalmente diferente do nosso. Aqui ele é um churrasco feito com fogo indireto, então ele não é feito com fogo, ele é feito só com calor mesmo. E o que muda no gosto da carne, Dinho? Ela fica mais macia? Normalmente ela fica, se for bem feita, Ah, tá, é bem feita. se for bem feita, ela vai ficar muito macia, muito suculenta e ela vai ficar com o aroma da lenha que tu vai usar nela. Então, O churrasco americano. O churrasco americano. Tá. Então, Por isso que a lenha tem que ser ok, né? Se Tá, mas o então- gosto ok. vai ser... Não usa Não. carvão, tem que ser lenha? tu até usa carvão para atingir temperatura. Mas o intuito, principalmente nas fases iniciais da defumação, é tu usar a lenha, porque a lenha ela serve como um agente de sabor. Então, cada lenha tem uma qualidade para alguns tipos de carne. Bota o quê? Um carvalho, uma coisa assim? Não. Não pode essas A coisas? gente, na nossa região, o que a gente tem para usar de boa qualidade é laranjeira. Laranjeira. E como a gente está próximo da serra, é lenha de macieira. São as melhores que a gente pode usar aqui na nossa região. Aquela canela merda não pode usar. Nem a pau. E aí no churrascaço são todas essas lenhas. No churrascaço, a gente vai usar, para as churrasqueiras de defumação, a gente vai usar lenha de laranjeira, que são lenhas ecológicas de poda. Que Aqui você pode usar Isso, tudo isso também. ninguém tá arrancando nenhuma árvore aqui. Eucalipto não pode? Não vale a pena? Não fica bom? Não tem... Assim, ó, pra tu defumar ela não serve porque ela é de uma família que eu não sei o nome agora, não me lembro do nome da família. Eucaliptus. Uma coisa assim, que ela é uma lenha muito resinada. Então essa resina, ela dá um gosto amargo na carne. Então eu até uso ela depois no processo de cozimento da carne como um agente de calor. Mas não sabor. Para sabor, enquanto ela estiver na fase de pegar sabor da madeira, eu não uso ela. Tá, mas você tá falando eu, mas não é só você que vai fazer. Não, rango lá, não. Você tem a galera lá toda. Não, nós temos bastante... São várias bancadas, né, o evento? O evento dessa vez vai ser composto por 9 bancadas. A última vez foram quantas? Foram 5 bancadas. Sim. Dessa vez, devido ao pedido de muita gente, vai ter uma bancada vegetariana, que é o pessoal da Desfruta, que vai fazer uma salada fit e uma salada levíssima. Já gosto. Ótimas. A entrada, né? Sim, maravilhoso. Meu sonho acaso, É a entrada, mano, da alpoce. É, claro, imagina. Eu vou Mas ocupar muita gente minha vai. barriga com salada. uma Aí coisa de nós carne. teremos mais também o pessoal da Ambriento fazendo 2 variedades de hambúrguer, um hambúrguer clássico e um hambúrguer de costela. Pô, deve ser bom aqui. Ótimos. mano. Esses daí devem ter saída alta, né? Hamburgão, Não, sábado, meio-dia. a maior bancada é a do Ambriento, devido ao fluxo de gente, principalmente que o pessoal vai lá, come um hambúrguer para fazer o forrinho. Tá, e fulano come quantos, Dinho, num evento desses? Come quantos quiser, né? Mas geralmente, assim... Ah, não tem limite. Não A tem limite, média. não tem limite. Não, o cara vai comer mais. Vai da fome da pessoa. Mas o cara come um hambúrguer e 2 ou 3 bancadas, né, Dinho? Não dá pro cara passar nas 9, né? Senão o cara vai explodir. É muita carne, gente. Até dá, porque Até a dá gente, um assim, pensa o seguinte, tu vai chegar lá meio-dia, tu vai comer um hambúrguer para fazer o forrinho, Fazer o forrinho. depois tu tens 7 bancadas ainda de carne e uma vegetariana para tu ficar degustando até as 10 da noite. Até as 10 da noite dá de experimentar um pouquinho de cada bancada, até Jesus, porque... cara. É uma por hora, né? até Uma por hora. Gente, até porque comida, da Big é proteína, né? Tá tudo certo. e de É um- qualidade.
E também as porções, como o intuito é tu difundir a cultura da carne e não ser só uma refeição em que tu vai escolher Quero passar mal, uma bancada e diz, eu vou almoçar nessa bancada. Então as porções são menores justamente para as pessoas poderem experimentar vários tipos de carnes, vários preparos de carnes e tentar conhecer... É o quê? 100 gramas, 150 gramas? Mais ou menos isso aí, umas 100 gramas por bancada. Experimentar um pouquinho. Mas assim, a porção é de 100 gramas, mas é ilimitado. Se o cara quiser ficar o dia inteiro comendo... Passando mal, pode passar. A mesma bancada... Não tem problema. É só ele ficar dando... É só ele fazer o retorno na fila e ficar pegando a carne dentro inteiro. Dinho, esse pessoal vai lá para aprender também? Eles perguntam muito para vocês? Tem interesse? Como no primeiro evento, teve muita gente que se interessou de conhecer, principalmente porque o American Barbecue não é tão difundido ainda na nossa região, justamente pelo fato que a gente é muito próximo dos nossos vizinhos gaúchos que gostam de fogo de chão. Então, muita gente veio perguntar como é que era, como é que funcionava. Aí, dessa vez, a gente elevou o nível cultural da festa. A gente não quer que seja só um evento gastronômico, que a pessoa vai lá comer e escuta um som, toma um bom chopp e vai embora. A gente quer dar a oportunidade das pessoas conhecerem a cultura do American Barbecue. Aí, uma das bancadas que a gente vai ter é justamente com o Carlos Tossi, que é o cara que eu fiz o curso, eu, o Guido e o Felipe fizemos o curso de defumação. Ele está vindo para cá. Ele vai fazer 2 pratos, que é leitão inteiro defumado, e o brisket, que é o queridinho dos americanos. Que é o brisket? Brisket é uma variante da carne de peito. Eu vi isso aí, cara. Eles fazem um peito assando lá o dia inteiro o negócio lá. O Carlos Tossi, dessa vez, pela programação dele, ele disse que vai levar 12 horas para fazer. Então, ele provavelmente vai estar botando ali umas 4 horas da manhã, porque ele vai dar um workshop também para todo mundo, aberto ao público do churrascaço, em que ele vai explicar um pouco sobre o American Barbecue, sobre os tipos de churrasqueiras usadas no American Barbecue. Mas vamos falar disso então na sexta-feira, quem sabe com ele, né? Isso, não. Aí sim, com ele. Ele vai estar lá? Ele vai estar lá sexta-feira? Estamos torcendo para dar tempo de ele chegar na sexta-feira. Olha, é o seguinte, então, sexta-feira tem programa do Avesso, diretaço. Exclusividade do Avesso. Diretaço lá da Vila CRF, tá? E parece que eles vão estar fazendo churrasco. Parece que a gente vai almoçar lá, né, mano? Vai ter treta, que maravilhoso esse programa de sexta. Pra você, nós vamos descrever o gosto de cada carne. Todas essas lenhas de laranjeira. Né? E sábado o evento, gente? Sábado o evento, a partir do meio-dia, ingressos nos pontos de venda na Touro Negro, Casa de Carne, que é um apoiador nosso, vai também estar fazendo uma bancada no evento. No Armazém Carvoeiro, que é outro parceiro nosso, que também vai estar fazendo uma bancada no evento. E Fábrica de Costela, Rock City, Smart Celulares, e em Uruçanga, na Padaria Burgo. É isso então, Pittsburgh estão sexta-feira no programa do Avesso ao vivo e estaremos ao vivo, né, fazendo alguns lives, né, Pete, no sábado, comendo uma carninha. Com entendeu? Certeza. O Enzo tá mandando um abraço pro tio Dinho. Olha só. O Enzo abraço. Vai pra aula, Enzo. Tá na hora de tu estar no colégio. Dinho, aproveitando o Enzo, um abraço pro meu primo Eduardo. Também tá na escuta. Vai ser pai de gêmeos daqui a pouco. Tá desesperado. Beijo, Alamínia, ouvinte fiel aqui da Rádio Sul Maior. Dinho, valeu meu bruxo. Ô, Arthur, gosta de uma carninha, né? Todo mundo gosta. Tem cara de que gosta de uma carninha. O Arthur, o negócio é o seguinte, pra carne ruim tem jeito, político ruim tem jeito, tu vai responder na volta. Vai, tá na volta? Quem tá aqui hoje, Pete? Hoje a gente conversa com o Arthur Fabris Casagrande, ele que vai falar sobre a maior plataforma online de educação política do nosso país. E a gente se despede do Dinho Ramos aí, do Churrascaço, que volta na sexta-feira. É isso, valeu. Programa do Avesso. Programa do Avesso. Oferecimento Nações Shopping, Lombier,
Plural Coworking, Bistec Supermercados, Freta, Vipcar Renault Criciúma, Bom Jardim Residencial da TPS Construtora e Churrascaço Criciúma. Voltamos, Pittsburgh, onde? Voltamos aqui no Avesso. Com fome nessa agora, né? terça-feira, agora ficamos com fome, porém, ok, sábado E a gente agradecer o mata Dinho, a né, por fome. vir aqui falar o que ele falou. Obrigada, Dinho, obrigada. Ficamos curiosos com essas lenhas todas. Tá escorrendo. Agora chega, vamos falar agora de política. Agora coisa que entendeu? engasga. Agora é política. É diferente, Agora, entendeu? engasga Tudo aqui. que a gente ingeriu da carne agora dá uma digere. engasgada. Cara, isso é um problema, Arthur. As pessoas têm essa visão De que política é ruim, é lixo, não, ninguém presta, não vou querer ler isso, não vou querer debater. Tem atualmente, esse é um dos grandes pontos, até a revista inglesa The Economist, ela todo ano faz um estudo que é o Democracy Index, onde eles avaliam 6 critérios em todos os países do globo, que tem os dados públicos. E no caso do Brasil, os piores pontos da nossa democracia são, em primeiro lugar, a participação política da sociedade como um todo, e em segundo, a cultura política, que entra exatamente nesse ponto que vocês comentaram, de que hoje, no Brasil, ainda existe um bloqueio muito grande perante a política. As pessoas não querem falar de política. Tem gente que quer, mas às vezes está mal informado. Atualmente com a internet existe um grande volume de informações, então é muito difícil tu poder julgar. É muita mentira, né, O que Arthur, é uma também, fonte confiável, o que é verdade, o que é mentira. Então isso dificulta muito o debate maduro no Brasil, atualmente. Maduro não dá. Maduro ele é, como é que é, ditador. E Maduro é outra treta. Da Venezuela. Bom, daí vocês vêm e montam um site, www.politize.com.br. Faz 2 anos. Vai fazer 2 anos agora, em 1º de julho, que nós estamos no ar. Mas a ideia surgiu em 2013. E a ideia o que é? Explicar, não política, explicar o processo, as leis, os nomes, as terminologias, entendeu? É explicar isso tudo? A ideia é mudar a cultura política do Brasil. E como que a gente acredita que a gente pode mudar a cultura política do Brasil? Levando educação política e cidadania de forma divertida, descomplicada, em uma linguagem que qualquer pessoa possa entender. Exemplo, em termos de leque de atuação, de conteúdos, a gente escreve sobre muita coisa. Por exemplo, a gente tem conteúdos sobre o sistema eleitoral francês, que estava em alta agora, sobre a guerra civil da Síria, sobre o sistema eleitoral brasileiro. Todos os nossos conteúdos para a eleição do ano que vem já estão prontos para qualquer pessoa que deseja se preparar. Você acredita que a urna eletrônica é passível de fraude? Olha, eu não tenho conhecimento sobre. Não sabe? Boa resposta. Vocês estão bem instruídos. Já. Não, eu estou acessando o site deles. Olha que fantástico, tá? Entre as matérias, por exemplo, uma galera fala de Banco Central, né? O Banco Central. Mas o que faz o Banco Central? Tem uma matéria ali. Diplomatas, como são recrutados? A história do voto no Brasil, imunidade material, que realmente é uma linguagem difícil. Se tu vê um jornal que não fala de uma linguagem que a gente entende, mas, por exemplo, delação premiada. Todo mundo está falando isso agora. Delação premiada, quer dizer, eu quero ganhar Tá tudo ali no site, Arthur? Tem tudo, toda a Operação Lava Jato, todos os termos a gente fala, tudo lá. Por exemplo, a greve geral que aconteceu há 3 ou 4 semanas atrás, a gente tem conteúdo, se o direito à greve é legítimo no Brasil, o que é uma greve, a história sindical no Brasil. Então, a gente sempre pega os temas que estão na agenda do momento e a gente transforma eles de uma forma educativa. Mas vocês dão opinião? A gente, por exemplo, assim, temos conteúdos muito polêmicos. Atualmente, quais são os conteúdos mais acessados do site? 5 pontos sobre a reforma da Previdência e a reforma trabalhista. Esses são os pontos que guiam os nossos acessos hoje. O que a gente faz lá? Tem gente que é a favor ou contra a reforma da Previdência. Então, o nosso papel é levar um pensamento plural. O que a gente faz? A gente Dois pega... lados. A gente vai apresentar os 2 lados, argumentos a favor e contra, para que tu, humano, acessando o nosso site, possa entrar, entender os 2 lados e descobrir o que faz mais sentido para ti. Esse é o objetivo que a gente tem. Se a gente conseguir provocar isso nas pessoas, a gente pode dizer que o nosso objetivo foi cumprido. Esse é o nosso grande ideal, ser um meio para que as pessoas possam construir a sua própria criticidade. Quando tu fala a gente, eu tô lendo aqui que são 64 redatores voluntários que criam esse conteúdo? Nós temos uma equipe interna de 3 pessoas que produz conteúdo e uma das atividades deles é gerir uma rede de voluntários que se espalha pelo Brasil inteiro. Não necessariamente jornalistas. Não necessariamente. São estudantes, empreendedores, jornalistas, o pessoal que estuda ciência política. Temos, inclusive, alguns doutores até. Como é que vocês filtram as coisas?
Em que sentido? No sentido de que vocês têm muitas pessoas colaborando. Certo. Né? Necessariamente nem tudo Da pode ser credibilidade, publicado, tu de diz? credibilidade, certo. do ponto de vista de não falar alguma besteira, entre aspas. Como é que vocês têm que ler tudo e passa por uma banca de avaliação? Como é que é cada coisa? Como é que funciona? Vamos imaginar que o Mano ele quer se tornar um redator voluntário do Politize. Tu vai lá no nosso site, a gente tem uma página que o nome é Faça Parte, onde tu vai preencher um formulário. A partir disso, o Bruno, que é o nosso editor de conteúdo, ele entra em contato contigo para entender qual que é o teu background, sobre o que tu quer escrever, o que te despertou esse interesse. E, ok, vimos que o Mano tem interesse em escrever, vamos produzir um conteúdo. Tu vai produzir esse conteúdo, tu não consegue publicar ele diretamente. Tu manda pro Bruno e o Bruno vai fazer o que junto com a nossa equipe de conteúdo? Vai revisar, em primeiro lugar, se a linguagem faz sentido dentro da proposta que a gente quer entregar, que é um conteúdo que qualquer pessoa consiga ler e entender o que está sendo dito, se está atendendo o nosso interesse de trazer um pensamento plural ou se talvez está um pouco enviesado para algum lado ou para outro. Então, a gente tem um processo de revisão onde pelo menos 2 pessoas revisam cada conteúdo, para a gente garantir que ele está alinhado com a nossa proposta. Já foram processados ou não? Não. Nunca, de boa? Não. O político já tentou comprar vocês? Não, também não. Também não? Então não tá no caminho certo esse site de vocês. Entendeu? Não, aí é que tá. Eu tô vendo aqui no Politize, seja um colaborador, escreva essa história com a gente. Você também quer transformar a educação política? Preenche seus dados. Daí tem dois termos aqui, produção de conteúdo e outras formas de colaboração. O site, ele gera lucros para vocês? Existe isso? Ou não? A gente não quer lucro, ele é só um site para expor informações. O Politize, enquanto organização, nós somos registrados como uma ONG sem fins lucrativos. Então, o objetivo final do Politize nunca vai ser o lucro. Tanto que, se vocês olharem no nosso site, a gente não tem propaganda, a gente não coloca banner, a gente não faz nada. Então, atualmente, como é que a gente sobrevive? A gente ainda não anda com as próprias pernas, a gente tem uma campanha de crowdfunding rodando, mas ela não é responsável por sustentar a nossa operação. Nós temos um processo de captação diretamente com empresas, onde o Diego Calegari, que é o nosso fundador, ele se inscreve em editais de grandes fundações, esse tipo de coisa, e esse é o principal modelo de renda que o Politize tem hoje, responsável por sustentar a nossa operação. Mas vem verba de algum lugar para vocês? Vem normalmente de grandes empresas que abrem editais com propósito social. O Politize, ele se inscreve nesse edital, ele faz o processo todo. Por exemplo, nessa semana nós fomos um dos aprovados para o Red Bull Amáfico, que é um processo lá em São Paulo, teve mais de 470 inscritos, nós fomos um dos selecionados para passar pelo processo de aceleração. Fórum Econômico Mundial, fomos 2 vezes premiados, com um prêmio de $10 mil. Uma nesse ano e outra 2 anos atrás. Deixa eu falar que lembra o de ontem, né? A foto de ontem da Reverse, da galera da Reverse, exatamente. Estava aqui. Essa grana paga imposto de renda ou é ONG não tem ensinado isso aí? Vocês não pagam nada pelo... Não, nós pagamos todos os impostos bonitinhos, fazemos a nossa parte. Tá certo. Vocês não têm o intuito de denunciar nada, né? Não é isso que vocês querem. Não, o nosso interesse não é jornalístico, é sempre trazer um viés educativo, que dá para trazer um exemplo muito claro recentemente. Acho que há 2 semanas atrás a gente teve a concessão do habeas corpus do José Dirceu. Tá. Como que o Politize aproveita esse tipo de oportunidade? Nós não tínhamos, na terça-feira, que foi quando houve essa concessão, um conteúdo que mostrasse para as pessoas e ensinasse o que é um habeas corpus. Na quinta-feira esse conteúdo estava pronto e publicado já. Então, a gente aproveita os fatos jornalísticos para trazer um viés educativo. Mas pensando do ponto de vista orgânico da própria internet, é até tarde, né, cara? A gente saiu na terça e quinta-feira acabou saindo, né? Era para sair antes já para gerar conteúdo. Tem muito isso? Vocês pensam muito nisso? A gente pensa nisso a todo momento e esse é um dos fatores que pautam as nossas prioridades na hora de produzir. Como eu comentei, todos os nossos conteúdos para a eleição de 2018 já estão publicados. O Google vai nos reconhecer como autoridade, provavelmente vai acontecer a mesma coisa que aconteceu na eleição do ano passado, que era o quê? A pessoa vai entrar no Google, qual que é o papel do vereador? Quanto ganha um vereador? No ano que vem vai ser o que faz um deputado federal, qual que é o papel do Senado, quanto ganha um senador, tudo isso já está publicado e provavelmente vai ser no nosso site que as pessoas vão chegar no ano que vem, quando esse conteúdo estiver em alta. Vocês têm métricas, por exemplo, todo mundo estava falando das novas PECs e disso e daquilo. Mas eu acredito que 0,0001% das pessoas que estão falando de um projeto de lei nunca leram este projeto de lei. Vocês conseguem ter métricas disso? Quem está lendo, quem não está, quem está vendo, né? Realmente quem está dando opinião sensata. Por exemplo, com certeza muitas pessoas falam da reforma da Previdência e não leram o texto da reforma. Isso acontece, né, cara? É Brasil, acho que é mundo, eu não é só Brasil. Eu tô vendo que ano passado o perfil dos visitantes, a maioria era mulher?
Ainda é. Ainda são as mulheres? Ainda é. As mulheres são as pessoas mais interessadas em aprender política online no Brasil. Você acha que elas vão ter posições políticas mais privilegiadas com o passar do tempo? Isso vai acontecer? Eu espero que sim, né? A gente sabe, se a gente olhar os países, a proporção entre homens e mulheres faz muita diferença em cargos eletivos. E no Brasil, se a gente for tomar como base hoje a Câmara dos Deputados, acredito eu que 11% apenas são mulheres. Qual é o tema mais complexo de ser explicado? Teve algum que as pessoas não tem jeito, cara? Você explica e não dá. O triplex. Mentira. Dá uma descontraída. Se fosse o Mano que falasse, o Mano que teria não se explica nunca, gente. Não é porque ele não consegue falar triplex. Triplex. É triplex. Atualmente, o que gera muita controvérsia no nosso site é a reforma da Previdência, em especial. Por exemplo, a gente tem um formulário de contato no site, onde a gente chega a receber cerca de 8 a 10 dúvidas por dia de cálculo de regime de previdência. Eu trabalhei 10 anos como servidor, 10 anos... Quer saber isso. Todo mundo quer saber isso, porque as pessoas não estão conseguindo entender. Mas um dos artigos que a gente publicou bem no início, em 2015, que até hoje tem muita discussão no Facebook, as pessoas param para ler, e ainda é um dos mais acessados até hoje, é sobre a maioridade penal, a redução da maioridade penal. Que desde o início ele está entre os nossos 10 mais lidos e é um que suscita um debate que é bem interessante. Olha aqui, já que você falou disso aí, tem jornal, Marlon? Vamos colocar você no jornal, tem umas coisas interessantes aqui. Jornal do Avesso. Oferecimento S2 Motel. É que tem 1.500 matérias. Todas políticas? Não, tem umas boas aqui, por exemplo, tramitando no Senado proposta quer acabar com franquia de dados móveis. Você explica, tem que explicar isso aqui, cara. É bacana, entendeu? Pelo menos uma vez na vida a gente não vai ser enrabado. Né? Que somos enrabados. Você acha que a gente é enrabado constantemente no Brasil? Olha... Eu já pergunto porque eu sei que ele tá enrola bem nas respostas. Arthur? Ele sai bem. O cara trabalha com política. Olha aqui, ó. 6 lugares que já reduziram a maioridade penal e o que aconteceu por lá. Você acabou falando, tá? Espanha, 18 anos. Reduziu a maioridade penal para 18 anos, de 18 para 16. Ainda no século passado, após novos debates, os números desfavoráveis voltaram para 18 anos em 1995. Dinamarca, 14 anos. Em junho de 2010, a maioridade penal do país foi reduzida de 15 para 14. As estatísticas criminais de Copenhague, a capital do país, em 2011 revelaram uma queda de 26% por ameaças violentas e uma queda de 22% em prisões relacionadas a drogas desde 2009. Já a invasão de domicílio e assaltos a residências aumentaram 24% no mesmo período. Você tem dado que consiga acreditar a diminuição da maioridade penal ou isso é muito variável de país para país? Tem diversas variáveis que impactam nesses pontos, mas acho que a central tu falou, que é as mudanças culturais de país para país. Todos esses países têm, por exemplo, um sistema prisional diferente. A gente sabe que, por exemplo, o sistema prisional do Brasil, ele sofre muitas limitações, como a gente viu as chacinas em janeiro deste ano, e foi até um dos assuntos que a gente teve que falar sobre, apresentando todos os dados do sistema prisional brasileiro. E ainda assim, a maioridade penal é uma questão que, acredito eu, ainda vai gerar debate por muito tempo. Porque existe muita gente que acredita muito que a gente vai resolver os problemas do Brasil, a gente vai diminuir o crime se a gente diminuir a maioridade penal, e tem gente que acredita que não, talvez essa não seja a melhor solução, botar essas pessoas possivelmente na prisão, onde quase 60% dos presos do Brasil hoje ainda não foram nem julgados. Então tem muita opinião divergente sobre o assunto, e o nosso papel é o quê? Pegar esses temas e sempre trazer um viés educativo para que eu, por exemplo, enquanto pessoa física, eu possa entrar lá e ver, com base no que eu li aqui, que eu tenho todas as fontes, eu posso checar todas as informações, de onde que elas vieram, quem foi que falou na primeira vez sobre elas, possa construir a minha opinião sobre. E foro privilegiado, muito se fala agora, tá bonita essa expressão, né? Inclusive no debate eles estavam discutindo isso novamente. E o teto? O teto de gastos públicos? Teto, vai. Tem várias que são difíceis. E daí o foro? Para nós, esse momento que o Brasil está passando acaba sendo uma oportunidade. Infelizmente, por conta dos escândalos que estão movimentando, e um dos pontos muito comentados perante esses escândalos, a questão da Operação Lava Jato, é o foro privilegiado. É fórum? Ou foro? Eu acredito que é fórum. Fórum. Mas posso estar equivocado também, não tenho certeza disso. Fala igual a Adelor, salvo o melhor juízo. Acho muito bonito essa expressão. Que daí tu pode falar o que tu quiser, pode estar errado. Não, salvo o melhor juízo. Não tenho certeza, né? Mas, então, na nossa linguagem. Tá, mas de qualquer forma, foro ou fórum? Como é que é a treta aí?
O foro é uma questão um pouco complicada, porque o Supremo Tribunal Federal, ele não foi feito para estar julgando processos assim. A gente sabe que é um tribunal que tem recursos mais limitados e, consequentemente, tem prazos maiores para os processos irem ao plenário, irem a julgamento de fato. Então, acho que essa é a grande questão do fórum. Não se ele é importante ou não, porque existem países que têm e existem países que também não têm. Então, acho que essa é a grande questão. A gente parar para refletir, tá, qual que é o papel do Supremo Tribunal Federal no Brasil? É ele que tem que julgar os políticos ou não? A justiça comum, como a gente vê o caso dos julgamentos da Operação Lava Jato de ex-políticos, pessoas que estão sem mandato. Essa é a grande questão sobre o fórum. Entendi. Qual é a coisa que vocês não falam? Tem alguma coisa que vocês não... Não, isso aí a gente não vai falar, que tá complicado demais, ou não existe assunto que não possa ser debatido no site? Olha, eu tô no projeto desde agosto e até o momento não chegou um assunto que a gente viu, ok, a gente não vai falar sobre isso. O nosso desafio é sempre parar para encontrar, tá, a gente consegue abordar esse assunto de alguma maneira relevante, que seja para educar e não para formar pessoas que pensem, por exemplo, se o Arthur tá produzindo um texto, a gente vai educar essa pessoa ou a gente vai fazer com que ela pense que nem o Arthur? Não, a nossa ideia vai ser sempre educar. Você acredita em imparcialidade? Eu tô vendo aqui os redatores, é um timaço, hein? Mas então, sempre vai ter alguém, né? Você acredita em imparcialidade? Você acha que ela existe? Essa é uma excelente pergunta, porque, inclusive, no início do nosso projeto... Você usou isso como amortecedor, você está bem treinado, né? Essa era a bandeira que a gente levava. A gente carregava a bandeira educação política sem viés político partidário de maneira imparcial. E a gente foi muito criticado ao longo do caminho, isso é natural. Como a gente fala de política e é muito difícil fazer isso no Brasil hoje... todos os nossos conteúdos as pessoas fazem juízo de valor, a gente lida muito com esse tipo de coisa. E essa questão da imparcialidade foi algo que nós refletimos e nós mudamos o nosso posicionamento ao longo do caminho. Nós vimos, ok, toda pessoa tem uma visão, e como é que o Politize, enquanto instituição, pode tirar proveito disso? É trazendo a pluralidade ao invés da imparcialidade. Então, essa foi a mudança que a gente teve ao longo do nosso caminho, porque se você entrasse no nosso site em 2015, o que a gente ia ter lá é que não, nós trazemos conteúdo de forma imparcial. Hoje não, hoje a gente traz conteúdo plural. Essa foi uma mudança de posicionamento que, particularmente, eu acho que faz muito sentido. A gente realmente tem que pensar em ser plural, mostrar o que é pró, o que é contra, porque... Dessa maneira que a gente, primeiro, consegue formar debates mais construtivos, que pensem em melhorar, e segundo, que a gente consegue levar dados mais relevantes para que as pessoas vejam que faz sentido para elas. Aquele conceito, não, como é que é, não altere sua voz, melhore seus argumentos, ele funciona no site de vocês? Pode repetir o conceito? Essa é verdade. Não altere sua voz, melhore os seus argumentos. Eu acho que hoje em dia seria não saia do grupo, né? Melhore seus argumentos. Que as pessoas, elas brigam não, mas não dá no WhatsApp, mas daí sai porque fica pé da vida. Daí saiu, acabou a amizade. Esse é um ponto interessante, até porque em janeiro deste ano, como eu comentei, nós ganhamos pela segunda vez o prêmio do Fórum Econômico Mundial, em Davos, na Suíça. E vocês pelo fato... Não, a gente não foi receber. Como não? Mas pelo fato de nós sermos brasileiros, a gente acabou sendo veiculado nos grandes veículos de imprensa daqui. Terra, UOL, Folha de São Paulo, e em especial na Folha de São Paulo foi o lugar que era assim, na coluna de empreendedorismo social e que a gente mais tomou porrada. Era simplesmente startup de Santa Catarina recebe prêmio de empreendedorismo social na Suíça. E é incrível que, se você for ler os comentários lá no Facebook da Folha, o que a gente vê? Um think tank de direita querendo passar por educação política. Ou então, li Jorge Soros nas entrelinhas e não quero saber desse esquerdismo. Então, esse ponto que vocês comentam da intolerância é muito legal, porque o que a gente lida hoje é com uma mudança cultural no Brasil. Porque tinha os dois lados daí? O cara tinha gente Exatamente. Tinha uma esquerda, a gente tinha uma direita? É sempre assim. Maravilhoso isso, então. É sempre assim. E para nós, isso não deixa de ser algo positivo, porque mostra que, de certa forma, a gente está conseguindo transmitir um conteúdo plural. Não da maneira que a gente gostaria, que é que a pessoa vai lá, lê, aprende, que legal, agora eu posso formar minha própria criticidade. Ou não, talvez eu possa me identificar mais com um lado, eu vou lá e critico porque tem argumento do outro. A gente tem muito desse tipo de debate no Brasil, que é o que vocês comentaram. Uma pessoa que é intolerante, ela não concorda com algo que está sendo dito, ela prefere sair do grupo do que talvez mudar de opinião.
Olha só, entendeu? Agora tem uma coisa que não precisa de opiniões para saber que é bom, com certeza, né, Pi? Tem uma coisa só que não precisa ter dois lados, entendeu? Até um lado porque só tem sua cara, é né? fantástico e tem a sua cara. A TPS Construtora, Bom Jardim Residencial, beleza? Bom Jardim Residencial da TPS Construtora eram apenas 31 unidades, 31 apartamentos próximo ao Unesc, com ponto de gás na sacada para churrasqueira, tem playground. Eu adoro o ponto de gás, né? Eu adoro, entendeu? Eu adoro porque daí o galera churrascaço gosta também. Churrascaço vai lá fazer uma carninha não tem prontinha. como não, né? Entendeu? Então olha aqui, ó, ponto de gás na sacada para churrasqueira, playground, apartamentos de 2 quartos, elevador, salão de festas e o melhor de tudo isso pelo programa Minha Casa Minha Vida. Já explicaram Minha Casa Minha Vida no site? Já. Já explicaram? Pode Já. ter que ir lá pegar, dar uma olhada. Então, Ótimo. você que tem dúvida, vai lá no Politize e pega a explicação, então, do Minha Casa Minha Vida. E tem mudança agora, né? Agora aumentou os tetos do Minha Casa Minha Vida. Tem bastante coisa rolando aí. Então procure um corretor da sua confiança. Bom Jardim Residencial. Tem a cara do Mano, tem a cara da Pit e tem a sua cara. Acesse tpsconstrutora.com.br e a gente já volta aqui no programa do Avesso com mais... Politize, educação política, tá na hora. Programa do Avesso. Programa do Avesso. Oferecimento Nações Shopping, Lombier, Plural Coworking, Bistec Supermercados, Freta, Vipcar Renault Criciúma, Bom Jardim Residencial, a TPS Construtora e Churrascaço Criciúma. Voltamos! Voltamos aqui no Avesso, terça-feira política terça-feira por aqui hoje. política aqui no Estamos tendo Avesso. uma aulinha. Faz o seguinte, olha, que você gosta de aula, vai lá no YouTube do Avesso que você vai ter muitas aulas sobre muitos assuntos Essa interessantes. entrevista daqui a pouco já entra no YouTube. No YouTube, olha que vai pro SoundCloud, ok? Da Som Maior. É que tem gente que não sabe o que é SoundCloud. É que SoundCloud Daí é o uma- mano puxa pro... Então vai no YouTube, procura lá Programa do Avesso. Os 100 primeiros vão concorrer a um hambúrguer delicioso da Dinner. Oferecimento presente do Mano e da Pit, ok? Tem que curtir lá, né, galera? Tem que ir lá que os primeiros 100 inscritos, tá? Então, vai lá no YouTube, Programa do Avesso, tem todas as entrevistas fantásticas. Para vocês terem noção, 3 horas após a entrevista ter sido concedida ao vivo aqui na Som Maior, ela já está no SoundCloud e já está no YouTube e já está no nosso Facebook. Então, pelo amor de Faltam Deus, né? 22 curtidas. Demorou. Então vai lá, curte lá que você vai concorrer a um delicioso hambúrguer com cheddar, bacana, cebola Fritas, tem tostada. chopp, Pelo tudo amor junto. de Deus, tá? Vai lá. Então quem tá aqui hoje, Pedro? Hoje a gente conversa com o Arthur Fabris Casagrande, ele que é um dos gestores do projeto de educação à distância politize.com.br. A sede de vocês é Floripa? A nossa sede é em Florianópolis. A maioria do pessoal é de lá? O nosso fundador, ele fica em Joinville, eu moro em Criciúma e o resto todo mundo mora ali na região de Florianópolis mesmo. Vocês se conheceram onde? Na faculdade? Olha, o Diego, ele começou o projeto logo que se formou ali na UFSC e o resto do pessoal se conheceu em um processo seletivo mesmo, buscando pessoas. Vocês estão com 37 mil seguidores no Facebook, né? É muita gente curtidas. Mas é pouco ainda, né, cara? A gente acha pouco também. Eu acho pouco perto do que deveriam, entendeu? Acho que deveríamos ter 1 milhão de seguidores, o Politize, para poder modificar alguma coisa no pensamento. E se for olhar até o volume de acessos que a gente tem no site hoje, é muito pouco mesmo. Tem quantos acessos dia? Pode falar? Em média, 500 mil mês. 500 mil mês. É. Bem mais que 500 teu mil blog. usuários. Se for olhar acessos, fica algo em torno aí de 700 mil. É 700 bastante. mil? É, bastante. 700 mil? É. Isso. Não é Tá fraco, louco. Eu quero saber mano. o seguinte, as pessoas, aí sobre os textões da internet, assim, adianta colocar conteúdo muito extenso, Arthur? As pessoas acabam lendo ou não? Ou elas querem um resumo? Pro nosso caso, pelo fato de nós sermos uma plataforma digital, a gente é muito atento a esse tipo de métrica. Então, a gente utiliza, por exemplo, o tempo de permanência nas páginas para avaliar a relevância do nosso conteúdo, se as pessoas estão lendo ou não. E se a gente for olhar as nossas páginas mais acessadas, quais são os tempos médios de leitura? 8 minutos, 7 minutos. Então, Cara, vocês mostra estão que, de bem, hein? fato, as pessoas, elas entram no Politize, elas estão lendo alguma coisa. Se for uma página, se for 10, alguma coisa elas estão aprendendo lá. E o nosso tempo de permanência consegue nos mostrar isso. Geralmente as pessoas leem, porque por costume, por padrão, a gente lê o quê? A chamada, vê a foto e diz que leu, né, o portal, né? Assim, as coisas. Não, a gente leu a notícia, a gente viu a Por chamada e a isso que foto. é o problema das redes sociais, né? Que às vezes leu lá uma chamada que é mentira. Daí fala, mas eu vi uma matéria lá na Como é que você internet, define? nem leu nada. A gente falou de imparcialidade.
né? Mas lá no começo do Avesso a gente falou uma palavra que eu acho mais importante, credibilidade. Como é que você tem credibilidade em uma plataforma que surgiu apenas há 2 anos? Por mais que você tenha 500 mil acessos, isso não define credibilidade. Claro. Como é que você busca isso? O primeiro ponto é alta qualidade nos conteúdos. Como é que a gente consegue saber a nossa credibilidade? Na semana passada, nós fomos usados como referência ao vivo na Globo News. Olha. Nós já fomos citados pelo Ricardo Boechat, ao vivo na rádio também. Então, esse tipo de coisa serve para mensurar a nossa credibilidade. Além do que, normalmente, nos assuntos relacionados à cidadania e política, inclusive, por exemplo, na semana do impeachment, no ano passado, se você escrevesse no Google impeachment, o Politize ia ser a primeira ou a segunda plataforma que você ia encontrar. Isso é vitória, né? Com quem que nós concorremos? Quando eu digo a primeira ou a segunda, nós disputamos posição com o G1, com o Terra, com o UOL. Nós disputamos com os gigantes da comunicação do Brasil. Nós que somos uma plataforma exclusivamente educativa. A mesma coisa acontece com o Foro Privilegiado, que a gente comentou antes, a PEC 241, que era a PEC do teto. Nós somos, acho que essa é realmente a nossa maior vitória e é o nosso motor, porque hoje cerca de 70%, 80% do nosso tráfego é orgânico, é via Google, as pessoas que fazem pesquisas e caem direto no nosso site. Então, acho que isso é um grande indicador de credibilidade que a gente tem conquistado. Você lê todos os conteúdos? Eu leio todos os conteúdos. Todos os conteúdos, tudinho, cara. Eu Aí leio... entra diariamente conteúdo? Entra diariamente, às Quantas? vezes até 2 por dia. É 2 por dia. A nossa meta para esse ano é publicar 450 conteúdos. Até o momento a gente deve ter publicado uns 150, talvez um pouquinho mais. Mais ou menos 1,5 por dia vai dar a média. Não porque a gente não publica sábado e domingo, então a frequência vai ser maior. Mas também cai, né, mano? No Cai, site, fim de não semana adianta, não o tem pessoal muito não- O acesso. nosso não tráfego bola. diminui bastante, Mas é no sábado Brasil, e né, domingo. cara? O pessoal não dá muita bola. Sábado o cara quer receita, Compensação segunda, eu lembro do meu blog. Nossa, Explodia, né? Segunda-feira era né? É o dia, incrível. é o dia, Arthur, que dá mais Vocês pico. também, Arthur, segunda? Não, a gente não tem nenhuma diferença por dia. O que a gente consegue afirmar é que sábado e domingo realmente tem uma Cai. redução. Olha, bacana, entendeu? Bacana demais. Confesso pra você que eu não conhecia o Politize. Tá? Não conhecia Eu mesmo. também não. Existem Eu não muitos conhecia. sites desse tipo, não? No Brasil, a gente ainda não encontrou alguém que faça o que nós fazemos com o mesmo objetivo, sem ter lucro, de trazer um portal de educação política e cidadania exclusivamente educativo e de grande alcance. Iniciativas locais, por exemplo, presenciais, que é até um dos grandes desafios do Politize, a gente já conheceu pessoas, só que o grande desafio deles é que eles não conseguem ter escala. Isso é algo que nos diferencia muito, porque a gente está no ambiente da internet. Então a gente consegue alcançar muito mais gente. Vocês buscam, vocês mineram algumas pessoas ou não? Esse cara é bom, tá escrevendo bem, vamos trazer ele pro nosso lado? Pro lado Sem pro dúvidas. Pro lado bom da força? Não, sem dúvidas. É, rola isso. Quem é olheiro? Você é olheiro? Todo mundo é olheiro? Todo mundo é olheiro, qualquer oportunidade que a gente encontra, que a gente julga que vai ser relevante, a gente tem que dar a cara a tapa. A gente entra em contato com as pessoas, a gente manda e-mail, a gente fala, ó, temos um site, Educação Política e Cidadania no Brasil, somos a maior plataforma. Tem interesse em escrever? Ninguém recebe pra escrever. Ninguém recebe para escrever. Exceto as pessoas da nossa equipe interna. Todo mundo trabalha de forma remunerada, exceto o nosso fundador. Entendi, que daí é negócio. Não, o fundador não recebe? Não, não. Olha só, Pete, viu? No amor mesmo, Isso é precisamos nobre, de mais entendeu? pessoas A assim. Pete também eu pedi esse dia pra fazer as coisas de graça pra mim, não rolou. Faço super, só tô aqui de graçona. É, de graça, graçona. tá bom, vai lá. Então, ó, coisa boa também, com certeza você passar no Jack Bones, ok, Pete? Jack Bones, que a Pete adora. Sabe quem toca lá hoje? Opa, As quem? nossas amigas, Geise e Simoni. Elas vão tocar lá hoje? Vão tocar Olha, hoje. que vieram no avesso aqui, fizeram um arranca aqui, que até agora... Arranca, não esquecer isso, arranca delas. Hoje é desesperado. dia de arrancar no Jack Bone com elas, então. É, vou lá. Lógico. Será que se eu for lá, arranca alguma coisa? Arranca. É delícia? Elas te vai no- ajudam a arrancar. É, vai lá no Jack Bones, bacana demais. Quem tá aqui no avesso, acabando o Hoje a programa de gente hoje, se não dá despede tempo. dele, o Arthur Fabres Casagrande, que veio falar um pouquinho sobre o politize.com.br. Vocês acessem já e conheçam esse Isso. site. Arthur, tem abraço? Vai mandar abraço pra todo mundo? Não. Só agradecer mais uma vez pela oportunidade, Mano e Pete. É um prazer enorme estar aqui. Olha aqui, foram 6.900.000 acessos, isso em quanto tempo? Nos 2 anos? Isso até ontem. Até ontem. Caraca, velho, é muita coisa, hein, Pete? Uma vez quando a Pete atingiu 1 milhão de acessos no blog dela, a gente festejou. Festejamos. Festejou. Mas demorou 3 anos pra ter 1 milhão de acessos. É que a Pete não tinha tanta relevância, né? 2016, eles tiveram 100 mil acessos internacionais também. Pois é, como é que rola isso? É o pessoal que mora fora do Brasil? Brasileiro que Porque tá o conteúdo fora, é só né? português, né? O conteúdo é só português. Nós temos uma página breve com explicação em inglês e em espanhol, só para dizer o que a gente faz. Mas os conteúdos que são acessados
acessados são em português e a gente acredita, né, impossível saber, que são brasileiros que estão por aí. Para ter ideia, a gente já conseguiu chegar em 184 países do globo. E aquele brasileiro que está fora do Brasil, está lá trabalhando faz 10 anos e fala mal da política do Brasil, você considera a opinião dele? Olha, eu considero toda e qualquer opinião. Ele não cai em nenhuma, Vitor. Ele é bom, mano, ele é bom. Ele sai bem. Se alguma rede grande de comunicação quiser comprar o site de vocês topam? De jeito nenhum. Não colocar no portal deles dentro, assim, não rola? Não. Olha, mano, não vai. Sempre seremos Não independentes. vai. Esses aí, ó, caras são como independência, é isso aí. também. Você não acredita que tudo tem um preço? Se eu acredito que tudo tem um preço, olha, eu acredito que sim, e como eu falei, hoje a gente ainda não consegue andar pelas próprias pernas, é um dos grandes desafios que a gente tem pela frente. Mas a gente acredita muito que no caminho que a gente tá, a gente nunca vai perder a credibilidade que a gente tanto soa para conquistar, e que cada vez mais a gente vai conseguir gerar um impacto maior no Brasil e construir um Brasil melhor através da educação política e cidadania. Meninos, parabéns pra vocês, Olha, continuem. Todas as minhas demais, dúvidas, a partir de hoje eu irei para o Politismo. Você vai lá? Não vou nem Vai botar ser um no prazer. Google. Tem busca lá no site, né? Claro. Se eu digitar Mas uma podia- palavrinha lá, Temer, aparece alguma Vai coisa. aparecer? Esse é o grande perfil do usuário do nosso site atualmente. São as Vai lá e pessoas busca. que querem procurar que querem resolver um desejo específico. Esse é o grande perfil que a gente chama que são os curiosos. Eles entram, acessam um conteúdo, ficam satisfeitos e saem. Essa é a grande maioria. Por exemplo, uma vez eu li que o Google conseguia prever, e tanto o Facebook também, que eles conseguem prever quando um relacionamento vai começar e acabar pelo número de postagens. Né? Vocês conseguem prever, por exemplo, quem vai ser o próximo preso pelo número das leituras do site? Não, de maneira nenhuma. Tá? Ó, por exemplo, Dá eu pra usar esses digitei. dados? Mano, nossa entrevista já acabou. Enfim, eu digitei, Ah, tá, eu só digitei pra saber. Dilma aqui, ó. Tem 112 resultados. É? Primeiro, processo de cassação da chapa Dilma Temer no TSE. Entenda. Os direitos políticos da ex-presidente Dilma foram suspensos. Impeachment. Dilma condenada por crime de responsabilidade. E agora? Tá tudo esmiuçadinho, né? Bom demais. Exatamente. Partiu. Vamos ler agora um pouquinho de política. Tchau pra vocês. Entender, valeu. Amanhã Até a gente amanhã. volta. Amanhã tem o que no avesso? Amanhã tem relacionamentos no avesso. Ai, amanhã será um o avesso bicho maravilhoso sobre os principais problemas dos relacionamentos. As tretas, entendeu? será que é o ciúme? Será? Ou a traição?